A nossa primeira personalidade líquida, né, baseada em BoJack Horseman, é o Todd. Todd, ele representa então o fracasso da estagnação sem foco, né? O que isso significa, né? A personalidade líquida do inventor. Então a gente tem uma pessoa, né, um personagem ele também, que tem novas ideias o tempo todo. Toda hora o Todd está criando algo, ele está pensando em alguma coisa que pode mudar o mundo, que pode impactar o mundo. Ele tem muitas ideias, ele é muito criativo, ele tem uma criatividade acima do comum. Mas ele não consegue dar continuidade àquilo, né? Isso representa a maior parte da nossa juventude hoje, que está crescendo num mundo em que muita coisa nova está surgindo, muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente não consegue criar qualquer coisa, a gente precisa ter um foco naquilo, né? Então eu tenho uma ideia, eu preciso trabalhar aquilo, eu preciso criar mesmo, colocar meu empenho. Então essa juventude ela se perde muito, porque é um banho de informações. A gente está num oceano de informações o tempo todo e isso nos confunde, né? Faz com que a gente perca o foco. Então ele é um jovem que, em virtude dessa ideia de criar algo, de querer impactar o mundo, fazer a diferença, fazer algo maior do que ele próprio, ele não consegue crescer, ele não consegue adultizar, né? Então a gente tem muitos jovens que não conseguem sair da casa dos pais, o que não é um problema, mas eles não conseguem aquilo porque eles não conseguem construir algo na sua própria vida em virtude dessa ideia de adultizar, né? Eles não conseguem assumir grandes responsabilidades, ou pior ainda, eles não querem assumir grandes responsabilidades, que é o crescer. Não é errado você fazer uma escolha diferente dos demais, mas a responsabilidade da vida adulta, ela existe. E você precisa lidar com a sua vida adulta e com as suas responsabilidades. Então o Todd ele não está na casa dos pais, ele continua na casa do BoJack, mas a representação que o personagem tem é essa, de que ele chegou lá para um aspecto temporário, ele ia ficar ali na casa de um amigo, né, entre aspas, por um tempo, e ele passa quase a série toda ali dentro, porque ele não consegue sair dali, ele não consegue construir uma responsabilidade para ele, ele não consegue construir uma ideia de continuidade, né, de dar continuidade na própria vida, nas próprias ideias. Então ele pensa muito, tem muita criatividade, tem muita ideia, tem muita coisa para fazer, mas não faz, ele não consegue fazer aquilo, né? Então, outra característica que ele tem é a distração. Ele é facilmente distraído, né? Ele perde o foco muito facilmente, o que pode ser relacionado com a juventude também, em virtude da inteligência artificial, né? Hoje a gente tem diversos algoritmos que eles mandam informações para você o tempo todo para que você não consiga focar em outra coisa. Esse é o principal intuito deles, né? Então, você tem um celular na tua mão, às vezes você pensa, eu vou trabalhar nisso, numa ideia, eu quero gravar uma música, eu quero construir um projeto, eu quero trabalhar uma aula, eu quero gravar um vídeo para um canal no YouTube, eu quero dar andamento em algum projeto criativo meu. E aí na hora que eu começo a fazer aquilo, o mundo ele conspira contra aquilo e te vira uma bomba de informações. Então você se distrai, e aí quando você percebeu, você já passou tipo 10 horas assistindo algum vídeo no YouTube, 10 horas ouvindo músicas, 10 horas assistindo série, maratonando série. O principal termo que a gente tem recente, que é o maratonar séries, é um entretenimento que você carrega, que é importante, é legal, é um momento de lazer, mas que serve como essa distração também, né? Traz uma distração que impede você de alcançar o seu objetivo, né? De alcançar o sucesso, que seria a realização daquela ideia que você teve, daquele projeto que você pensou em algum momento, né? Então, a ingenuidade dele. O jovem hoje ele é muito ingênuo também, e o Todd representa muito disso. As pessoas vêm, oferecem algo para ele, dizem algo, e ele acredita cegamente, ele não consegue entender a realidade, porque a realidade é distorcida, e qualquer forma que a realidade alcança ele, ele acredita e segue aquilo fielmente, ele segue aquilo como se fosse a única realidade mesmo, né? Então a dificuldade de lidar com situações complexas. A gente tem até uns momentos da série que o Todd olha para a pessoa e fala, olha, se não ficar nem um pouco mais complexo do que isso, eu acho que eu consigo lidar, porque é um nível de complexidade que eu sei lidar. Então assim, a gente não está preparado, numa juventude que não está preparada para lidar com essa complexidade, tem dificuldade de encarar aquilo. Então, e como eu falo da juventude, é porque é mais próximo um exemplo, claro, mas isso não está definitivamente ligado ao jovem, né? Mas sim as pessoas que estão dentro dessa modernidade líquida, que estão dentro desse cenário e dentro desse tipo de atitude, dentro desse tipo de dificuldade, dentro desse tipo de contexto, né? Então quais seriam as características mais marcantes dessa personalidade, né? O inventor, né? A estagnação sem foco. A criatividade, né? Realmente, ter ideias o tempo todo, ter ideias diferentes, né? A estagnação. Então você estar parado, você saber que está parado, você entender que está em inércia, mas não conseguir lidar com aquilo, não conseguir fazer nada diferente daquilo. A falta de foco, né? Não ter foco. Você sabe que teve uma ideia positiva e ao invés de você trabalhar naquilo, você tem outra ideia e depois outra ideia.
e outra ideia e a tua criatividade vira uma vilã, ela tem um impacto negativo em você, né? Inovador, uma característica de inovação, é uma pessoa que encara uma coisa que já acontece daquela maneira o tempo todo e consegue encontrar outras maneiras de realizar aquilo, né? Trabalhar com criatividade e inovação. Então, sempre foi feito dessa forma, mas essa é uma opção legal, essa é uma opção que pode ser melhor, pode economizar tempo, pode economizar dinheiro, pode trazer uma resolução melhor para esse problema. Flexibilidade, né? Uma pessoa que aceita tranquilamente uma mudança, lida bem com essa questão, que não seja complexa, né? Claro, não confundir a mudança com a complexidade. Lida mal com complexidade, mas lida bem com mudança, porque não tem essa questão de rigidez, de solidez nos acontecimentos. É uma pessoa flexível. E acomodação, né? Então, eu sou acomodado com aquilo. Se eu estiver dentro daquela situação, aquilo estiver cumprindo o mínimo necessário para viver, eu vou viver naquela situação, vou viver naquele círculo, naquela ideia, por um tempo muito maior do que outras pessoas viveriam, porque eu me acomodo naquela situação. Então seriam 6 características principais do inventor, né? Criativo, estagnado, sem foco, inovador, flexível e acomodado. Isso centraliza, então, nossa primeira personalidade líquida, que é o inventor, né? Que nós, dentro do BoJack Horseman, relacionamos ao Todd.